Kenjaku pode não estar mais entre nós, mas o seu sonho está mais vivo do que nunca. A energia amaldiçoada está prestes a alcançar um nível jamais visto pela humanidade. E tudo isso graças à tecnologia dos Shimorianos. Além disso, descobrimos que a cidade de Tóquio, em Jujutsu, virou uma distopia completa. A cidade, que era a mais populosa do mundo, se tornou completamente inabitada, a não ser por espíritos amaldiçoados. Sim, Tóquio virou uma espécie de continente sombrio de Hunter x Hunter, onde apenas criaturas extremamente perigosas habitam. E foi nessa nova cidade de Tóquio que a maior guerra da humanidade acaba de começar. É sobre o mais recente capítulo de Jujutsu Kaisen módulo que a gente vai comentar no vídeo de hoje, não antes de você... Caraca, mano, cadê o meu dedo? Não antes de você tirar o dedo do Sukuna daquele lugar e enfiar no botão do like e no botão de se inscrever no canal para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal. Agora sim, vamos para mais um vídeo amaldiçoado desse canal. Bom, todo mundo se lembra de qual era o sonho do Kenjaku, certo? Acho que todo mundo esqueceu, na verdade. O sonho do Kenjaku era elevar o nível da feitiçaria, mais especificamente da energia amaldiçoada, a um patamar jamais visto antes pela humanidade. Kenjaku era um feiticeiro milenar e alguém que adorava realizar experimentos. Ele era alguém que viu e viveu de tudo que a gente possa imaginar, inclusive, possuir a mãe do Itadori e ser copulada pelo pai do Itadori. Então todo mundo sabe o quanto Kenjaku era um cara que sabia viver a vida. E por ser um feiticeiro milenar, ele queria conhecer e quebrar os limites da feitiçaria como um exímio cientista que ele era. E talvez o maior exemplo disso sejam os fetos amaldiçoados e o próprio Itadori, que já nasceu com uma força sobre-humana que já ultrapassava todo e qualquer recorde olímpico que se possa imaginar. Afinal, ele precisava ser o receptáculo perfeito para o Sukuna. Mas o maior plano do Kenjaku foi a criação do jogo do abate, com o qual ele transformou diversos humanos em feiticeiros, trouxe de volta diversos feiticeiros do passado, tudo isso com a intenção de reunir uma quantidade absurda de energia amaldiçoada gerada por todos esses feiticeiros, tudo no mesmo lugar. E no fim do jogo do abate, fundir essa energia com o feiticeiro Tengen, o mestre que protegia as barreiras do Japão e das escolas Jujutsu, que devido à sua imortalidade já havia transcendido a uma existência feita de pura energia amaldiçoada. O resultado dessa fusão era desconhecido e a gente nunca teve a oportunidade de descobrir o que aconteceria, mas num dos cenários imaginados pelo Kenjaku, essa fusão resultaria num espírito amaldiçoado gigantesco muito parecido com o Eren de Shingeki no Kyojin na sua forma do titã fundador. Mas como eu teorizei com vocês incontáveis vezes aqui nesse canal, a minha teoria favorita era um pouco diferente. Ao invés de toda a humanidade se fundir com Tengen numa única nova criatura, cada ser humano se fundiria com uma pequena parte do Tengen. E o resultado disso seria o seguinte: todos os humanos comuns se tornariam feiticeiros e todos aqueles que já eram feiticeiros ficariam ainda mais poderosos do que nunca. Dessa forma, iniciando uma nova era da feitiçaria num novo mundo distópico e trazendo o Japão de volta a uma era governada por feiticeiros e maldições. Esse final seria tão insano que realizaria tanto o sonho do Kenjaku de causar um processo evolutivo no potencial da energia amaldiçoada, quanto o sonho do Geto, que era a eliminação dos não-feiticeiros. Só que ao invés deles serem completamente exterminados, todos eles passariam a ser feiticeiros também. Inclusive, eu até fanficava que quando Kenjaku teve a sua cabeça cortada, que talvez ele ainda pudesse continuar vivo para testemunhar isso acontecendo. Tipo o vilão, que foi derrotado, mas consegue ver o seu plano sendo realizado antes dele finalmente morrer. Enfim, não tivemos um final perfeito como esse, mas parece que a sequência de Jujutsu está seguindo um pouco dessas ideias. Tanto sobre o plano do Kenjaku sobre a evolução da energia amaldiçoada, quanto um futuro distópico para Jujutsu Kaisen. Então vamos entender o que está acontecendo. Bom, descobrimos que o Maru, o alien de cabelo verde e olho na testa, teve acesso a um mineral extremamente raro, que quando usado em conjunto com a sua energia amaldiçoada, ele foi capaz de construir aquela nave alienígena colossal
colossal deles numa mera fração de segundos. Então, se um mineral como esse é capaz de construir e energizar uma nave alienígena com essa velocidade, imagina o que ele não seria capaz de fazer também. Inclusive, já adiantando como eu imagino que deve terminar essa sequência de Jujutsu Kaisen, eu já falei com vocês que eu acredito num final em que os Shimurianos possam começar a habitar a Terra de forma pacífica. E para isso, eles usariam justamente esse mineral completamente quebrado para construir a sua própria ilha e ter esse território reconhecido como uma nação. Dessa forma, os Shimurianos conseguiriam viver em paz na Terra sem precisar conviver diretamente com os japoneses dentro do Japão. Cada um ficaria no seu canto, assim como os japoneses da vida real provavelmente gostariam de ver. Inclusive, já temos uma forte evidência de como esse mineral será de vital importância para todo esse conflito. No capítulo 12 da sequência de Jujutsu, vemos o trio de protagonistas Maru, Yuka e Tsurugi falando sobre os artefatos que sustentam as barreiras do Japão e como os selos precisam ser recorrentemente trocados e os objetos amaldiçoados podem acabar mudando de algo benigno para algo maligno. E eis que o Maru surge com a ideia de usar o tal mineral deles, provavelmente substituindo os objetos amaldiçoados por esses minerais ou algo do tipo e ajudando a estabilizar melhor a segurança do Japão. E um outro ponto relevante que eu preciso comentar também é o seguinte: depois que foi revelada a existência de feiticeiros e energia amaldiçoada para o mundo, começou a acontecer diversos sequestros de japoneses para que fossem feitos experimentos e pudesse ser descoberta uma forma de converter a energia amaldiçoada dos japoneses em outras formas de energia. Mas agora, com a chegada dos Shimurianos no Japão, nós fomos apresentados a esse novo mineral que, se usado em conjunto com a energia amaldiçoada, pode criar até mesmo uma nave alienígena em segundos. Então, muito da discussão dessa nova saga será em torno dessa corrida armamentista por esse novo recurso mineral e, mesmo que de forma indireta, isso pode ocasionar no sonho do Kenjaku se realizando. A energia amaldiçoada atingindo um novo estágio evolutivo. Ao mesmo tempo, também existe um outro fator de extrema importância que parece ter sido o estopim dessa guerra. No flashback que conta o passado dos Shimurianos, descobrimos que o povo do Maru venerava criaturas chamadas Kaelians. Essas criaturas tinham uma importância quase religiosa e eram consideradas sagradas e jamais poderiam ser mortas. E conforme os capítulos foram avançando, descobrimos que essas criaturas são praticamente idênticas a espíritos amaldiçoados. E aqui começa o problema, porque em contraste com o povo do Maru, sabemos que o dever de feiticeiro Jujutsu é o extermínio de espíritos amaldiçoados. Então, com isso, a gente já tem um choque cultural enorme entre os Shimurianos e a humanidade. E o capítulo 11 do mangá termina com um gancho muito bom de um Shimuriano dizendo que testemunhou humanos exterminando os Kaelians aqui na Terra. O que não faz sentido, já que animais iguais àqueles não existem na Terra. Mas foi no capítulo 12 do mangá que a gente tem a grande revelação do que realmente aconteceu. Os Kaelians, que o alien se refere, eram justamente espíritos amaldiçoados. Ou seja, mesmo que as maldições não tivessem a mesma aparência dos Kaelians que eles conhecem, as maldições ainda são criaturas análogas ao que é sagrado para eles. Então isso gerou um momento de tensão absurda. E para aumentar ainda mais o hype, a gente descobre que Tóquio se tornou uma cidade completamente inabitada por humanos e tomada por espíritos amaldiçoados. A gente vê uma imagem muito foda de Tóquio completamente sombria e várias maldições colossais espalhadas pela cidade, no maior estilo Continente Sombrio de Hunter x Hunter. Ou seja, a ideia de um futuro distópico pode não ter acontecido no Japão inteiro como eu adoraria que tivesse acontecido, mas aconteceu em Tóquio, então eu tô muito feliz por isso. Tudo bem que nesse capítulo a gente não vê muitas cenas de Tóquio além daquela página dupla, mas foi algo que já me deixou bastante empolgado. Agora, como diabos Tóquio terminou desse jeito? Vamos lá. Recapitulando um conceito básico da obra, sabemos que espíritos amaldiçoados surgem do acúmulo do medo e sentimento negativo da humanidade, certo?
E no final de Jujutsu, o mundo descobriu a existência de feiticeiros, espíritos e energia amaldiçoada. Então é natural que a humanidade passasse a ter ainda mais medo de tudo isso e o número de maldições crescesse exponencialmente. E qual foi a sacada do Japão para evitar um caos completo? Dizer que maldições não surgem no Japão inteiro, mas sim apenas em Tóquio. Dessa forma, o medo da humanidade sobre maldições ficaria acumulado majoritariamente em Tóquio, bastando eliminar as maldições restantes pelo Japão. E tendo restringido a maioria das maldições em Tóquio, a solução em seguida foi desabitar a cidade mais populosa do mundo e isolar aquela área do resto da humanidade. Ou seja, a mentira de que maldições surgem apenas em Tóquio acabou se tornando uma verdade com o tempo. O que inclusive fez eu me perguntar o seguinte, né? E se a humanidade começasse a acreditar que maldições existem no mundo inteiro? Será que a gente teria um cenário contrário como esse? Agora, uma dúvida que vocês podem estar se fazendo, mas por que diabos então não dizer que maldições só existem numa cidade remota do Japão? Dessa forma, teoricamente não teria necessidade de evacuar a cidade inteira de Tóquio. Mas é aquilo, né, galera? Já existia muita maldição em Tóquio, então seria muito difícil da população acreditar que elas só existem em alguma outra cidade menor por aí. Agora, talvez a única crítica que eu tenho a fazer sobre isso é que esvaziar a cidade mais populosa do mundo deveria ter algum impacto social e econômico significativo no Japão, mas a gente não vê nenhuma evidência disso. Então seria bom, né, se o Gege ele conseguisse integrar melhor toda essa construção de mundo que ele fez. E no fim do capítulo, com a tensão entre feiticeiros e os Shimurianos aumentando por causa da morte de espíritos amaldiçoados, o Cross, irmão gêmeo do Maru, acaba sendo alvejado no peito. A situação fica ainda mais tensa com a guerra prestes a dar início, até que Dabura, o líder dos Shimurianos, aparece. Mas diferente do que a gente poderia imaginar, ele não parece estar com raiva ou assustado com toda a situação. Pelo contrário, ele permanece calmo a todo momento, exatamente o cara pacífico que ele mostrou ser até agora. Então parece que ainda existe esperança da merda não estourar no ventilador. Mas caso a merda estoure no capítulo que vem, é capaz de vermos o primeiro confronto entre Dabura versus Itadori. Puta merda, hein? Deus queira que sim. Pelo menos é isso que eu vejo o Gege cozinhando para os próximos capítulos. Se você ficou até o final e gostou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal, confere a subscrição com o sininho ativado para saber quando o próximo vídeo for lançado e caso você ainda esteja meio perdido com tudo que está acontecendo, você pode assistir os vídeos anteriores para ficar por dentro de tudo que está acontecendo em Jujutsu Kaisen, beleza? Até a próxima, tchau!